Vamos aplaudir a Jesus, bem forte que é para Ele, aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Pode se assentar, tome seu assento, fique à vontade na casa do Senhor Jesus. Você que está em casa agora, você tem a oportunidade de ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida. Quem crê, diga graças a Deus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo é o 10, o versículo é o 1. Romanos 10, capítulo 10, o versículo é o número 1. Vamos fazer então a leitura. Olha o que diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é que aconteça o que, gente? É para que haja salvação. Aí ele diz, o versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não há zelo de que jeito? Mas não tem entendimento. Eu vou só recapitular o versículo 1 olhando para você. Olha para o pastor, por favor. O que o nosso amigo Paulo está dizendo? Lembrando que a carta dele é dirigida aos irmãos. Quem são os irmãos? Para a gente poder recapitular a história já que a gente aprendeu. Irmãos são aqueles que proferem a mesma fé que a nossa. Quem crê em Jesus Cristo, quem tem o Senhor como Deus da sua vida, o único e Salvador, ele tem também Jesus como seu Senhor. E nos tornamos todos irmãos em Cristo, amém? Então a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma é direcionada para a igreja, aqueles que já estão caminhando com Jesus, já estão andando com Deus, já estão crendo na palavra do Senhor Jesus única e exclusivamente. Agora veja que ele direciona a minha oração, ele é o apóstolo, a oração dele, o favor dele em favor do povo era para que toda aquela nação, todo aquele povo e todas as famílias recebessem a salvação. Amados, a pessoa que quer respostas grandes, ela também deve se esforçar muito. Ela deve ser uma pessoa de muito esforço. Imagine comigo só, eu não vou abrir hoje o tema, porque a gente vai crescer um pouco aqui e não é o caso que nós queremos falar. Vocês se lembram do profeta Elias? Quem se lembra aqui, levanta a mão para o pastor ver. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias foi um grande homem de Deus. Um dia ele clamou ao céu e disse: Senhor, eu quero que fique 3 anos e 6 meses sem chuva. Lembram disso? E a chuva parou de descer do céu. Aí quando ele falou, ele fez essa oração, na mesma hora ele foi respondido. Pergunta que eu faço para você: você já teve oração que você foi respondido na hora? Já ou não? Já teve oração que você orou e Deus respondeu? Já ou não? Eu acho que todos já tiveram respostas. Mas tem aquelas orações que fazemos que ela vai um tempo para você receber resposta. Irmãos, o que nós temos que ter um cuidado é, o nosso profeta que nós estamos falando hoje aqui nesse tema, está em 1 Reis 17, o profeta Elias, ele tinha uma convicção que se ele orasse a Deus e essa também fosse a vontade de Deus, Deus operaria. Você crê que é vontade de Deus a sua família ser abençoada? Sim ou não? Você acredita que é vontade de Deus de ver os seus filhos prosperando, crescendo na graça de Deus, prosperando no sentido financeiro também, casando com um bom homem no caso da mulher, o homem casando com uma boa mulher, mulher de Deus? Isso com certeza a gente sabe que é projeto de Deus. Então se a gente orar nesse sentido, Deus vai abençoar, diga amém. Mas existem casos que a gente precisa crescer na fé. Não é só uma oração somente, eu preciso crescer a ponto de que mesmo quando eu oro, termina a minha oração, mesmo quando eu terminei de orar, a resposta não chegou de modo automático, eu tenho que continuar persistindo, crendo que Deus vai operar. Diga graças a Deus. Ah, pastor, mas Deus não está me respondendo. Não, Deus está respondendo. O que está faltando para você é o que, gente? É fé, é continuar confiando, é continuar resistindo, é continuar batalhando. Pastor, eu oro por aquele menino, eu oro pelo meu marido, eu oro pela minha esposa, mas não tenho o que fazer. Irmãos, quando você fala isso, você está assumindo algo contrário ao que você quer. Seu coração quer a fé de mudar e transformar e ver aquela família transformada. Porém, as suas palavras são contrárias. Ou seja, a Bíblia diz, Jesus falou, que a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, se eu estou falando negativamente, o meu coração está cheio de fé?
Não. Então eu estou iludindo a mim mesmo. Quando passou os 3 anos e 6 meses que não chovia, você lembra dessa história, né? A grande maioria sabe. Quem não sabe em casa, 1 Reis 17 conta essa história. Quando passa os 3 anos e 6 meses, o Elias vai orar a Deus. E ele está na sua tenda, ele e o seu servo, o obreiro que trabalhava com ele, o diácono dele, o Geazi. E ele está lá orando e ele fala assim: ô Geazi, vai lá fora e veja se está chovendo. Aí ele saiu para fora e falou o quê, irmãos? Não tem nem nuvem no céu. Isso quer dizer, não vai chover. Aí, irmão, o que o profeta faz? Ele entra para dentro e ele fala: volta de novo lá. E ele vai para fora e fala assim: o profeta está enganado. Ô profeta, seguinte, eu voltei aqui, mas não tem nem sinal de chuva. Aí ele faz o quê? Volta de novo. Ele vai a 3ª vez. Aí eu acredito que o Geazi, mas o profeta está doido, né? Olha o céu que está aqui, né? Como diz hoje em dia, né? Olha a lua, olha o calor que está aqui, o céu azul, não vai chover. E ele volta de novo e fala assim: ô profeta, desculpa falar para o senhor, mas não tem sinal de chuva no céu. E ele fala: Geazi, volta lá, Geazi. Irmão, a persistência, a luta pela fé, não é você ver o milagre acontecendo, contemplado, mas é você crer que ele vai acontecer, custe o que custar, o tempo que for necessário. Você tem que esperar acontecer, diga amém. E aí quando passou isso, foi a 4ª vez, a mesma coisa, a 5ª vez, a mesma coisa, a 6ª vez eu acho que o Geazi voltou: profeta, eu não vou voltar de novo. Olha o calor que está. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui não. Aí acontece o quê? Ele volta, e quando ele entra na tenda, ele fala assim: Geazi, você vai sair novamente lá fora. E quando ele sai lá fora, o que aconteceu, gente? Havia uma nuvem. A nuvem traz o que para a terra? Primeiro ela traz sombra, né? Ela traz sombra por onde ela passa na frente do sol, né? Ela traz a sombra. E quando ela está cheia, ela faz o quê? Ela derrama a chuva. Aí na 7ª vez que ele saiu para fora, ele falou assim: agora tem uma nuvenzinha. Olha a fé do obreiro. Tem uma nuvenzinha. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mais ou menos. Aí ele entra para dentro e fala assim: ô profeta, dessa vez está um pouquinho diferente. Tem uma nuvenzinha assim, tão pequenininha, que eu ia falar para o senhor que não é nada, mas só para o senhor se alegrar um pouquinho, eu vou falar para o senhor que tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Parou, Geazi. Parou. O que foi, profeta? Geazi escuta: este é o sinal que Deus enviou, que a chuva vai descer. Irmãos, nós temos que crer de todo o nosso coração. Se a tua oração é para a salvação da tua família, você não pode duvidar. Quando você abrir tua boca e falar: Deus, o meu filho não vai se perder, você tem que já ter com certeza dentro do seu coração: meu filho não vai se perder. Quando você abrir sua boca e falar: meu casamento não vai acabar, meu casamento será restaurado. E isso tem que ser de todo o coração. Irmãos, te exemplifiquei para você com base na história de Elias, para mostrar para você que às vezes você está orando e parece que Deus não está respondendo. Não, Deus tem respondido, Deus tem olhado a sua perseverança, a sua dedicação, Deus tem olhado para você com bons olhos, mas Ele não quer encontrar você desanimado. Qual que era a oração de Paulo para o povo de Roma? Qual a oração dele? A gente acabou de ler. Vamos de novo, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua... Ou seja, eu estou orando para ter salvação. Então, quando eu oro para ter salvação, tem que ter o quê? Se eu oro para ter salvação, qual que é o resultado? Salvação. Eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu não posso desistir. E ele fala essas palavras, aí o versículo 2 me chamou muita, mas muita atenção. Você conhece pessoas de fé? Conhece? Mesmo que não são pessoas da congregação que você participa, ou pessoas que nem sequer cristãos são, pessoas de fé, pessoas fervorosas, pessoa que diz que vai dar certo e vai, luta e consegue. Você deve conhecer gente assim. Olha o que fala o versículo 2. Porque lhes dou testemunho, é algo que estava acontecendo de forma visível, de que vocês têm o quê? Zelo de Deus. Para aqui, olha para o pastor, o que é zelo? Zelo é o quê, gente?
cuidado. É você fazer algo com muito cuidado, com carinho, sabendo que o que você está fazendo deve ser bem feito. Ter zelo. Aí veja que tem pessoas que têm zelo de Deus. Por exemplo, tem pessoa que você fala de Jesus, olha, eu vou fazer uma oração, aí você é de Deus, você sempre ora, você sempre está acostumado a orar, diga amém. Você chega, por exemplo, perto de uma pessoa que tem uma outra crença, aí você fala assim, ó, Deus vai abençoar que eu vou fazer uma oração aqui. Aí você faz, vamos fazer uma oração? Então tá bom. Pai, em nome de Jesus, chegamos à tua presença, tal. Aí, Senhor Jesus, nós te agradecemos em nome do Pai e do Filho. Aí você olha para o lado e a pessoa está assim, ó. Isso não é um zelo que a pessoa tem? Sim ou não? Por exemplo, tem pessoa que passa na frente da igreja e se ajoelha. Sim ou não? É zelo isso ou não? Não é um cuidado, não é um apreço, não é um amor? Sim ou não? Sim. Só que aí eu pergunto para você, é um zelo, mas sem nenhum entendimento. Porque diz o versículo, leia comigo o final do versículo. Vamos lá. Te dou o testemunho que tem zelo de Deus, mas vocês não têm entendimento. Se falar para uma pessoa, dependendo da pessoa que você falar, ó, se você pegar uma vela de 70 dias e acender ela, a bênção vai chegar. Tem gente que vai comprar 2. Tem zelo ou não? Ela tem zelo, mas não tem entendimento. Ah, mas eu fiz um voto com Deus. Qual que era o voto? De caminhar daqui, sei lá, até Curitiba de a pé para cumprir um propósito de um voto que eu fiz para não sei quem. Tem zelo? Tem, mas não tem entendimento. A pessoa que não entende como que Deus age, ela luta contra o vento. Ela não sabe para onde lutar. Ela está clamando a um Deus, mas ela não sabe como que esse Deus age. Você sabe como que Deus age? A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que cuidar do nosso coração, de modo como Jesus ensinou um dia. Eu vou até mostrar para você. Posso mostrar? Deixa aqui, vai em João capítulo de número 4. João capítulo 4, o versículo é o 7. João 4, o versículo é o 7. Aqui é aquela história da mulher samaritana que Jesus encontra ela. Olha só para você ver como que são as coisas da religião. A religião destrói as pessoas. Pessoas que não têm conhecimento de Deus, passam anos dentro de uma igreja, dentro de um lugar que ela acha que está buscando a Deus, mas não aprendeu nada. Vamos lá, versículo de número 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria para fazer o quê? Para tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, leia comigo, por favor. Como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Quem estava diante dessa mulher? Irmão, se você está diante de Jesus, o dono da vida, amém? O Senhor dos senhores, você está diante daquele que pode resolver o seu problema. Ele te pede um copo d'água, o que você faz? Eu já dou logo uma piscina para ele, irmão. Já abro a caixa d'água. Deus, Jesus, pode pegar quanta água o senhor quiser. Só que ela tinha um cuidado da religiosidade dela. Ela era zelosa pela religião? Ela era zelosa da religião? Por quê? O que ela disse? Nós não falamos com os judeus, porque os judeus e os samaritanos tinham uma treta. Qual que era a treta entre eles? Qual que era o problema entre eles? O problema era o seguinte: vocês se lembram quando houve aquela separação das tribos, logo após a morte de Salomão? Foi o período que teve aquela divisão das tribos de Israel. Quando chegou o momento que veio assumir o reinado, o Josafá, Jesus, será que é o Josafá? Agora não é Josafá não, Jeroboão, isso mesmo, é o Jeroboão. Ele fez 2 bezerros de ouro, estão lembrados disso? Estão lembrados dos 2 bezerros de ouro? E esses bezerros de ouro era a intenção do quê? De que eles não fossem a Jerusalém buscar a Deus. Então o que aconteceu? Criaram então uma briga entre eles, uma treta entre eles, uma rixa, de que os samaritanos, do reino do norte, não falavam com o reino do sul. E eles eram do mesmo povo, do mesmo
Do mesmo Deus. Diga graças a Deus por isso. E eles guardavam a mesma lei, o mesmo entendimento da palavra que Moisés trouxe para um, todos entendiam de modo igual. Todos eles entendiam igual. Eles criam igual, mas eles tinham um problema entre eles. Era como se fosse a igreja A contra a igreja B. Então, entende que qual que era a disputa deles? Religiosa ou espiritual? Era religiosa. Eles tinham uma fé, eles criam que tinha que buscar a Deus, mas tinha entendimento? Não. Você conhece pessoas assim que buscam a Deus, mas não entende o que está fazendo? Ela está buscando a Deus do jeito dela, mas ela não tem entendimento do que é buscar a Deus de verdade. Ela não reconhece o que é buscar a Deus. Por isso, então, que quando Jesus escuta essas palavras dela, nós não falamos com o judeu, não. Aí Jesus fala assim, vamos junto comigo? Jesus, versículo 10 agora. Jesus respondeu e disse-lhe, vamos junto? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Ela não esperava que era Jesus. Ela não cria que era o Salvador. Ela não acreditava. Ela não dava crédito que este que estava ali era Jesus, o Filho de Deus, que veio para salvar toda a nação. Agora, a pergunta que eu faço para vocês que estão aqui, quem está em casa também pode responder para si mesmo. A pergunta desta mulher para Jesus, olha, nós não falamos com os judeus. Jesus responde, olha, se você conhecesse a Deus, se você conhecesse a vontade de Deus, se você soubesse quem é o Senhor, você não somente daria água viva, mas me pediria da água que eu tenho para te dar, porque a água que eu tenho para te dar pode te fazer que você nunca mais tenha sede. Diga graças a Deus. Irmãos, sabe o que Jesus quis dizer com isso? Duas coisas ele quebrou aqui agora. Ele falou assim, olha, essa religiosidade tua não vai te levar a lugar nenhum. Segunda coisa que ele desmonta essa mulher, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você não estava aqui agora discutindo comigo. Tem pessoas que ela briga por causa de uma religião. Briga ou não briga? Ela briga. Pessoa que ela fica contra a palavra, ela fica contra a igreja, ela fica contra tudo que diz respeito ao evangelho. Mas ela tem zelo de Deus. O que é o zelo de Deus? Cuidado. Não, porque eu amo a Deus. Quem já viu gente assim? Não, eu amo a Deus. Eu tenho Deus aonde? No coração. Não, porque Deus é tudo para mim. Mas você olha para as atitudes dela. Deus é tudo para ela? Não. Então a gente tem que reconhecer, irmãos, que muitos têm zelo, mas não conhecem a Deus. Por isso Jesus fala, olha mulher, se você soubesse quem está diante de você. A pergunta que eu faço, você conhece o Deus que você tem? Você conhece esse Deus? O Deus que responde com fogo? O Deus que responde quando você ora? Você crê nisso? Pastor, eu creio. Quem já viveu milagre aqui sabe o que eu estou falando? Eu já vivi milagre, pastor. Eu já vi Deus operar. É impossível eu colocar na conta de um santo, de uma imagem, de um homem, aquilo que só Deus pode fazer. Diga amém. Então Jesus fala essas palavras, aí no 11 para a gente terminar. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde tens água viva? Irmãos, você percebeu que tem pessoa que ela não consegue entender o mundo espiritual? Tem pessoa que não entende porque você enfrenta o sol para vir na igreja, porque você enfrenta uma lotação, porque você paga um preço para sair de casa, às vezes você deixa as tarefas em casa. Tem gente que não vai entender, não pastor, para quem ir na igreja? Posso assistir em casa mesmo? Tem gente que fala assim ou não tem? Tem. Ela até, como eu disse, tem um zelo, mas não tem entendimento. Irmãos, essa mulher disse, tá bom Jesus, já que o senhor disse que tem essa água para me dar, se o senhor está me pedindo, cadê teu balde? Cadê a corda para o senhor puxar água então? Quero ver. Cadê a água do senhor? Onde está? Porque esse poço aqui é meu. Cadê a água que o senhor tem para dar? Ela não entendia de coisas espirituais. Jesus não estava falando de coisas físicas. Quando nós oramos, irmãos, nós oramos a quem? A Deus. A Bíblia fala que Deus é Espírito. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Ainda que os meus olhos não contemplem
o milagre, ainda que os meus olhos não vejam, Deus querido, os meus olhos espirituais, pela fé, eu já vejo o milagre acontecer. Agora, quem não estava crendo era essa mulher, porque ela não conhecia o dom de Deus, ela não sabia quem era Deus. Por esse motivo nós falamos às vezes para as pessoas que amamos. Já evangelizou alguém que você ama? Já evangelizou? Já ou não? Você fala, a pessoa fala assim, mas eu estou fazendo. Não, mas eu faço assim. Não é assim que as pessoas fazem normalmente? Não, mas eu sei, Deus é meu tudo. Mas você olha para a vida dessa pessoa, você percebe que essa pessoa é totalmente perdida. Uma pessoa totalmente levada aos sentimentos religiosos, ao consentimento religioso, mas não tem nada de Deus nessa pessoa. Por isso que o Paulo disse, olha gente, eu vejo que vocês estão querendo buscar Deus, mas vocês não conhecem o Deus que vocês estão buscando, vocês não entendem como que ele se apresenta. Aí Jesus termina, né? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água vai ter o que de vós? Vai passar o tempo, vai ter o quê? Sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmão, Jesus falava das coisas físicas ou espirituais? Ele falava da vida eterna. Ele falava da fonte da vida. Ele não estava falando daquele poço de água. Tem pessoas, irmão, que para ela cria um amuleto. Já viu gente assim, por exemplo? Esses tempos atrás, uma pessoa falou para mim assim, pastor, antes de me mudar para minha casa, eu preciso fazer um benzimento na minha casa. Eu falei, olha, é muito bom orar, apresentar a Deus tudo que você tem. Não, mas é que eu vou chamar um pessoal lá, que eles vão lá e tiram toda a opressão da casa. Eles vão lá e passam os arruda, passam os negócios assim, e aí diz que tira toda a carga negativa. Eu falei, meu Deus, tá fazendo a coisa certa? Tem zelo de Deus? Tem zelo, está procurando fazer algo bom, mas do jeito errado. Chamasse o pastor, por exemplo, para orar naquela casa, apresentar, ungir com óleo santo e consagrar, apresentar a Deus, glória a Deus, bíblico, segundo a vontade de Deus, onde Jesus, com as casas que Jesus entrava, a bênção entrava junto. Agora, irmão, eu querer usar uma artimanha maligna para tratar algo bom, não dá certo, não funciona. Tem pessoas que elas querem fazer coisas, achando que aquela coisa que ela vai fazer poderá cumprir ou até mesmo pagar a graça de Deus. E não tem jeito, irmãos. A graça só é alcançada pelo mérito da graça do Senhor Jesus, ele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. É por ele e para ele são todas as coisas. Nada é pelo homem. Diga amém por isso. Para a gente fechar a mensagem, vai comigo em Oséias. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí, é bem facinho. Oséias, capítulo de número 4, o versículo é o 6. Oséias fica depois do livro de Daniel. Oséias 4, versículo 6. Se você encontrar, diga amém. Acharam? Oséias 4, 6. Se você não encontrou, só acompanhe no monitor que vai ser fácil para você. Diz assim, o meu povo foi o que, gente? Destruído porque aconteceu o que com eles, irmãos? Faltou conhecimento, entendimento. Porque as pessoas fizeram o quê? Rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei. De quem que ele vai esquecer? Diga misericórdia. Quando eu deixo de buscar a Deus com entendimento, que eu deixo de querer aprender as coisas de Deus, não é só eu que vou pagar, mas as gerações que virão de mim também vão pagar. Deu para entender? Porque ele está dizendo, olha, o meu povo está destruído como está, meu povo está passando por a luta que está passando, por qual motivo? Porque vocês não me conhecem, vocês não sabem o Deus que vocês têm. Você não sabe o poder desse Deus. Quem estava domingo aqui escutou o pastor falando, na mão de Deus tem o quê? Força e poder. Na mão do Deus que nós cremos, tem força e poder para curar a AIDS,
para curar câncer. Amém? Nosso Deus tem poder para curar pessoas que têm problema, qualquer tipo de trauma. Pastor, é um problema que o médico diz que é incurável. Para Deus tem cura. Para Deus, o nosso Deus tem força e poder. Se temos colocado Deus como nosso Senhor, nós não podemos duvidar. Quando oramos a Deus, nós sabemos que estamos nos colocando como rendição. Estamos nos rendendo a Deus, estamos tendo zelo de Deus. Mas agora eu pergunto, eu falo, Deus, salva minha família, mas daqui a pouco eu estou lá, irmão, amaldiçoando. Já viu gente fazendo assim, ó, vizinho, né? Sempre é o vizinho, nunca é a gente, né? O vizinho assim, esse filho é uma peste mesmo. Já viu gente fazendo isso? Se abençoa de um lado e amaldiçoa do outro. Esse fulano, esse meu filho não vale nada. Xinga, né? Esse meu marido, não sei porque eu casei com ele. Você está abençoando um lado e amaldiçoando o outro. Está tendo zelo de buscar Deus? Tem zelo, mas não tem o quê? Entendimento. Vai orar, ora a Deus, Deus abençoa, mas a atitude é totalmente contrária. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Por isso a oração do Paulo, qual que era a oração do Paulo, gente? Para a gente fechar aqui. Eu oro por vocês, para que haja salvação. Porém, ele estava orando por quê? Porque eles ainda não estavam completamente convertidos. Porque eles tinham zelo, eles tinham cuidado das coisas de Deus, mas eles não entendiam por que faziam aquilo. Ainda era como se fosse, né, meu irmão, uma coisa ao vento. Aí, para terminar, eu volto em Romanos 10. Agora eu vou ler o versículo de número 4, ou 3, melhor dizendo, o versículo 3, diz assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, e dizendo, o que fizer o homem, estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, quem tem fé diga amém, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isso é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca é onde? Tem que estar, como que tem que estar, irmão? Na boca e no coração, porque isso é o quê? Isso é a palavra da fé que fazemos o quê, gente? Que pregamos. Nós só podemos pregar a palavra que está onde? No coração e na boca. Eu falo uma coisa, mas meu coração está duvidando. Eu lembro de um dia que eu recebi um testemunho no programa Hora da Graça. Recebi um testemunho e a pessoa falou: pastor, eu fui tomar o copo com água. Eu sempre tomo o copo com água. Mas quando eu fui para tomar o copo com água, não deu nem tempo de falar para Deus que eu ia estar com medo de que não acontecesse. Ele disse assim: a hora que eu tomei a água, eu abaixei o copo que eu estava tomando com água, não consegui sentir mais a dor tinha ido embora. Diga graças a Deus. Aí a pessoa falou assim: pastor, eu quero contar que toda vez que eu orava com um copo com água, eu colocava a água na boca, mas eu ainda continuava com o coração: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai me curar hoje? Aí nesse dia ele falou, na hora que eu coloquei a água na boca, a água consagrada, a hora que eu tomei daquela água, eu tirei o copo da boca, a dor tinha sumido. Aí ele disse, não deu nem tempo de duvidar. Diga graças a Deus. Não dê tempo para duvidar. Não deixe, meu irmão, que seu coração fique apegado à religião, e está sempre na igreja, sempre na igreja, sempre na igreja, mas você não crê no que você está orando. Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor diz pela boca dele, olha, nós temos a palavra que está na onde? No nosso coração e na nossa boca é o que nós estamos pregando. A maior pregação que você pode fazer é a pregação que é sincera, que sai a verdade dos seus lábios. Amém? Antes até de terminar, eu ia terminar agora, mas eu me recordei de um versículo, é Apocalipse 3, vai comigo lá, por favor, é o último livro da Bíblia, Apocalipse 3, versículo 19, diz assim, ó, eu repreendo, próprio Deus, e castigo a todos quanto? Mas pastor, Deus não ama a gente, por que ele repreende? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando.
O pai só repreende um filho se ele ama. Porque se o pai olhar, a mãe olhar para um filho, isso aqui não adianta mais. Já pensou que tristeza, irmão? Deus olhar para mim e para você. Não vou repreender mais ele, porque isso aqui não tem mais jeito. Misericórdia. Ele repreende aquele que ele ama. Se você está recebendo uma repreensão de Deus, é porque ele te ama, ele quer que você venha para o caminho. Aí ele diz, se, pois, zeloso, e faça o quê? Arrepende-te. O que ele está dizendo? Seja zeloso, cuide dessa área da sua vida. Se você era uma pessoa descrente, sem fé, passe a ser zeloso, mas agora com entendimento. Ter zelo sem entendimento não adianta? Pastor, eu não perco um dia do culto da família. Mas você não entende o que tem que fazer. Você não pratica o que a palavra fala. Aí você vem para o culto e acontece o quê? Nada. Você tem zelo de Deus, você tem zelo das coisas de Deus, mas não tem entendimento. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Os amigos de casa, um forte abraço. Continue com o programa Hora da Graça em nome de Jesus.